Meus irmãos, nós vamos ministrar para os irmãos hoje. Pode pegar o papel também. Eu estou gravando aqui. Glória a Deus. Pastor, você tem que ministrar agora à tarde, não foi? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando hoje sobre ética cristã. E por que não dizer ética cristã ministerial? Ética cristã ministerial. Todos nós aqui somos parte do ministério. Ministério quer dizer serviço. Ministério quer dizer serviço. E, de certa forma, todos nós fazemos parte do ministério. Você é professor de escola dominical, você faz parte do ministério, do serviço da escola dominical. Se você é coordenador de jovens, você faz parte desse ministério, coordenador de jovens. Se você é porteiro, é diácono, você faz parte do ministério, do serviço que você exerce. Então, irmãos, esse tratado que nós vamos estudar aqui, ele trata da ética dentro das nossas áreas ministério, serve para qualquer lugar, mas especificamente para nós que trabalhamos na igreja. Pastor, o que é ética? A ética, irmãos, são os estudos dos juízos de apreciação, né? Referentes a, irmãos, a conduta humana suscetível de qualidade do ponto de vista do bem ou do mal. O que é ética? É você discernir o que é certo, o comportamento certo do comportamento errado. A ética esse ethos, eu não vou explicar hoje a etimologia, não vou roubar tempo, é você ter uma definição do que é certo, do que é errado, do que convém e do que não convém. Às vezes até pode. O apóstolo São Paulo diz: todas as coisas me são, mas nem todas convêm. Não convém. Os irmãos estão entendendo o negócio? Por exemplo, um membro da igreja pode tomar dinheiro emprestado um ao outro. Os membros da igreja, eles podem tomar dinheiro emprestado um ao outro? Pode. Não pode é não pagar. Irmão, me empresta 10, sexta-feira eu te dou. Se sexta-feira ele der os 10, houve algum comportamento ético? Sim ou não? Não. Mas já o dirigente da congregação, vamos acertar. a ética, nós vamos chegar lá, É 10, né? já diz que ele não deve devendo agora andar você. com dinheiro emprestado. Eu não estou com devendo. Por quê? Você fica me devendo. Porque como ele está numa posição acima dos crentes, Acho que cobrou. ele é especial. De Jesus. E à medida que ele desce para tomar dinheiro emprestado ao membro da igreja que ele dirige, Nossa, essa foi boa. ele desceu. Isso pode dar uma má impressão de que ele está se aproveitando de quê? Da autor para intimidar o crente, e o crente tem que dar. Então o que é que acontece? É lícito, mas não convém, não fica ético para ele. Não fica dentro dos padrões da ética para ele. Então ele tem que ter um comportamento especial, um comportamento acima da média, um comportamento além. Então, meus amados irmãos, a ética é justamente esse ponto de vista do que é bem ou do que é mal. Isso seja relativamente a determinada sociedade, ou seja, de modo absoluto. A 99% da ética não é regional. 99% da ética é absoluta, isto é universal. Tanto faz no Brasil como em Portugal. Tanto faz na China como no Japão. A ética ela é diferente dos costumes. A ética é diferente dos costumes. Os costumes, eles são regionais, eles são de uma determinada região, de um determinado país. Os costumes variam de um país para o outro, mas a ética, ela é absoluta. Ela é tanto faz no Japão, como na China, como nos Estados Unidos, como no Brasil, como no Uruguai, como em Portugal. A ética
comportamento único, o comportamento correto, o comportamento único. O que é errado aqui é errado no Japão. E o que é certo aqui é certo no Japão. Com raras exceções. Mas 99,9% é universal. Muito bem. Meus amados irmãos, vamos ver a ética ministerial e o tato no tratamento com a igreja. É o primeiro tópico que a gente vai ver. Vamos ver, todo mundo lê, porque se depois quando soube, a pessoa fica meio sonolento, né? E teve gente que não dormiu bem ontem à noite e quer completar aqui agora. Glória a Deus, é um problema, né? Vamos lá, 1, 2, 3. A ética ministerial e o tato no tratamento com a igreja. A ética ministerial e o tato. Tato quer dizer habilidade, cuidado para tratar com a igreja. Primeiro, irmão, vamos ver a primeira coisa que nós devemos ter cuidado do nosso comportamento ético. 1, 2, 3. Palavras, gestos e pensadas podem prejudicar o obreiro. Olha, irmãos, tem gente que é de um temperamento fleumático, melancólico. Eu não sei bem, eu não entendo bem dos temperamentos, mas eu creio que o fleumático, vamos dizer o fleumático, ele é lento para falar. É verdade? Cadê as pessoas que são psicólogas ou que não é? É assim, não é lento, né? O fleumático não é esse que é lento? É o fleumático que é lento. O fleumático, quando vem abrir a boca, 1000 já caiu no seu lado e 10 já caiu. Esse não peca muito com isso. Mas os que são como eu, que são sanguíneos, falam pelos cotovelos. Né? Falam pelos cotovelos. E como a gente, quem é da minha natureza, pode errar mais do que o fleumático. Porque a gente pode dizer uma coisa ou fazer uma ação impensada. O fleumático, ele primeiro pensa para fazer. E o sanguíneo, ele faz para pensar depois. Meu Deus, foi o que eu fiz? Foi o que eu disse? Né? O que foi que eu disse? Né? Às vezes você vê uma senhora, jamais uma pessoa deve dizer a uma senhora, você está gorda. Mas o sanguíneo, menino, não tem mais roupa para tudo, não. A pessoa fica assim, meu Deus, o que foi que eu disse, pelo amor de Deus? Você não disse com maldade. Você disse com liberdade, com brincadeira, com algo que você conhece, mas só que não deveria dizer. Então a gente precisa ter muito cuidado no tratamento com a igreja, com as pessoas, para palavras e gestos impedir. A gente que é sanguíneo precisa se autopolir. Oi? Eu só sou assim, né? Você é assim muitas vezes. Mas não é só assim. Calma um pouco. Né? Você precisa com a agulha de saco para misturar, para não falar isso. Muito bem. Tanto há palavras como gestos. Gestos impensados. Muito bem. Número 2. Vamos começar agora nas possibilidades. Número 2. 1, 2, 3. Ao repreender crianças publicamente, é necessário cuidado com os pais e o colo da criança e do adolescente. Olha, você que lidera, você que dirige o culto, você que é professor de escola local, você que trabalha com quem quer que seja, sempre vai ter criança e adolescente presente. É verdade ou não é? Por quê? Então você precisa ter cuidado, porque os tempos mudaram. Você não pode mais tratar a criança. Antigamente, menino e cachorro era a mesma coisa. Antigamente. Menino e cachorro era a mesma coisa. Mas hoje não é mais. Você precisa ter muito cuidado com a criança, porque você pode ofender o pai. E você pode ofender o código da criança e do adolescente, que quando você era criança não existia. O código da criança e do adolescente era uma tabica de goiabeira. E uma japonesa, não era nem a baiana, era japonesa. Quem é o tempo da japonesa aqui? Quem levou na parte japonesa, diga bem? Eita, tudo bem gostado. Mas a coisa mudou. Você não pode. Olha, antigamente era uma grosseria com as crianças. Tinha um padre em Palmeiras dos Índios chamado Padre Macedo, o seu Macedo. Eu não alcancei. Quando ele morreu, eu tinha meses de idade. Nasci no final de 62, ele morreu em meados de 63. Eu não conheci mais minha mãe, eu sou meus filhos, meus avós. A geração dos anos 40, 50 conheceram o Padre Macedo.
E o padre Marcelo, naquele tempo, os padres e os pastores também eram brutos. Padre e pastor. Todos dois eram brutos, com raras e honrosas exceções. O padre Marcelo que celebrou a missa no ano 1, lá em Palmeiras, no povoado, que era bem habitado, tinha estação de trem, e tinha lá uma capela católica, ele foi celebrar a missa. Quando chegou lá, o padre Marcelo, aí uma menina bem espreminha começou a andar na igreja na hora da missa em latim, e ele dobre, e a menina correndo na igreja. Aí ele se esqueceu do latim e disse: de quem é essa macaca? Sério. Glória a Jesus. Irmãos amados, a macaca era do fazendeiro mais rico que tinha na região, que ele tinha arrumado para criar. Um casal branco, nós estávamos criando aquela menina com o maior carinho, e eles pegaram a menina e saíram zangados. E enquanto o padre Macedo foi vivo, eles não foram mais igreja, porque chamaram a menina dele. Isso nos anos 50, mais ou menos. Hoje em dia, se fosse feito isso, miséria, processo. O que vai acontecer? Isso é processo. Processo, danos morais e crime de racismo. Pior do que danos morais é o crime de racismo, que é inafiançável. Tem criança que está na cadeia. Então a gente precisa ter muito cuidado com as crianças, com os adolescentes. Por exemplo, o adolescente ele pode ser disciplinado? Pode. Mas a lei do Código da Criança e do Adolescente não permite que o adolescente seja exposto ao ridículo. Você disciplina, mas você não pode, dentro da reconciliação, você não pode colocá-la para pedir perdão perante a igreja. Porque ela é criança, o adulto pode, mas a criança não. E o adolescente não, de 12 a 18 anos, não, ele vai ter que pedir perdão no gabinete com um grupo de presbíteros reservado. Meu filho peça perdão, e depois bota o nome dele na lista. Mas não pode expor a criança. Aqui o doutor lembrar, outros advogados que estão por aqui sabem que a criança e o adolescente, ele não tem o mesmo tratamento do adulto. Não tem, o tratamento dele é VIP. O tratamento dele é com todo cuidado. Então a gente precisa ter muito cuidado. E também tem outro idoso, que não está aqui, mas chegou agora também o idoso. O idoso também é protegido por um código, por uma lei especial. É o código, é o estatuto do idoso. Né? Você não pode chamar mais uma velha, né? Aí, há 30 anos passados, há 20 e tantos anos passados, foi disciplinar uma moça. Uma moça namorou com um homem casado, e o pastor foi disciplinar. Aí disse: vou disciplinar fulana, aquela sem vergonha, aquela desmantelada, e xingou a moça. Aí ela era filha do presbítero, aí a mãe desmaiou na igreja. Bum! Aí o pastor disse: essa velha sem vergonha, irmão. Misericórdia. Glória a Jesus. A velha desmaiou no culto da ministra. Irmã, vá fazer isso hoje. Chamar uma velha de velha sem vergonha? Chama ninguém. E uma velha, isso pior, porque ela é tratada. E se a pressão daquela velha subir, você é responsável. Se der um AVC, você é responsável. Se der mal de mundo, ventosidade, porque ela cair, você é responsável. Porque o código, as pessoas hoje, elas estão super protegidas. Mas pode com ética, pode com cuidado. Aliás, e não é o correto. É o correto ou não é o correto? Você pode reclamar nos códigos, não, porque é o correto. É o do bom senso, é o da lógica. Não pode tratar mal ninguém. E principalmente aqueles que estão começando e aqueles que estão terminando a vida. Tem que tratar com ele. E outra coisa, nós somos tratados, chamados por Deus, para tratar bem. Como foi que Jesus tratou as pessoas? Como foi que Jesus tratou as pessoas? Leia o Evangelho, leia os Evangelhos. Como foi que Jesus tratou as pessoas? Quem foi que chegou perto de Jesus para levar um repelão, para levar? Só a mulher cananeia, né? Levou o nome de cachorrinho. Por quê? Porque ela estava sendo provada. Mas Jesus pode provar. Não há provar que ele chama de cachorro. Não. Você está em frio.
Jesus podia. Né? Então, nós vemos aqui que nós somos chamados para tratar bem todo mundo, não xingar ninguém, não amaldiçoar ninguém, não depreciar ninguém. É a ética. Você não pode, como líder de uma classe, de uma juventude, de uns adolescentes ou dirigente de culto, você não pode depreciar ninguém. Você tem que sempre tratar da melhor maneira. Isso é a ética que nos ensina. Né? O número 3, o que é que nós devemos fazer com as classes da igreja, com as classes de pessoas da igreja? Por gentileza, 1, 2, 3. Deve seguir para com todos a ética ensinada em 1 Timóteo 9:1. Isso evita Diz a Bíblia que o pastor, ou o líder, ou quem estiver à frente, deve tratar as jovens como se fossem suas irmãs. E os mais velhos como se fossem seus pais. E os mais novos como se fossem, por extensão, como se fossem seus filhos. Você não pode tratar mal ninguém. Nós não podemos tratar mal ninguém. Eu já tratei, pastor, você já tratou mal já. Mas Deus me deu, eu não tenho. Deus me deu a humildade. Eu tratei mal um irmão, fiquei nervoso e envergonhei o irmão publicamente. Irmão era voluntário, então, uma relação na minha para a igreja. Voluntário, não recebia nada da igreja, 90% do nosso povo, graças a Deus, que a obra de Deus, por isso que a nossa igreja tem crescido, porque o povo tem prazer em trabalhar e servir ao Senhor. E eu não só fazia as coisas erradas, eu pedia Apocalipse e mandava Gênesis. Eu pedia salve e mandava Provérbios. Aí eu fiquei nervoso, o senhor está louco. Então, quando foi a outra cidade, eu saí tudo e saí arrasado. Eu saí mais arrasado por isso. Saí mais arrasado. Porque aquilo não era um comportamento ético do pastor. Foi uma sexta-feira, lá em São Miguel dos Campos. Quando foi na outra sexta, a igreja cheia, nosso culto de doutrina era concorrido, gente dos corredores, e eu levantei e disse: meus irmãos, está aqui eu também, é testemunho, que estava lá, é lá em São Miguel. Ele disse: meus irmãos, eu quero pedir perdão ao senhor, irmão fulano. Sexta-feira passada, eu fiz um procedimento aqui que não é de pastor. Eu ofendi o irmão serve Deus. O irmão trabalha voluntariamente, ele não recebe nada da igreja. Todo mundo está aqui com a mídia, jogando os versículos, aquilo que é necessário, as imagens. Então, eu quero pedir perdão ao senhor, meu irmão. Eu quero pedir perdão à senhora, irmão, para a esposa dele. Vocês são minhas ovelhas, fui eu que batizei vocês, fui eu que dei vocês para Jesus. E os meninos, vocês dois, eu tinha 2 adolescentes, eu já estava, eu digo: vocês dois me perdoem, que eu ofendi o pai de vocês são do meu coração, eu estou arrependido e peço perdão publicamente a vocês. Pronto, aí eu fiquei em paz. Eu estou tendo muito cuidado em mandar seu irmão. Então, meus irmãos, nós não fomos chamados para envergonhar ninguém. Nós não fomos chamados para humilhar ninguém. Nós fomos chamados para sermos uma bênção. Amém? Então, cuidado quando for tratar. Trate os mais novos como se fossem filhos. Trate os da sua idade como se fossem irmãos. E trate os mais velhos como se fossem pais. Com todo respeito, com todo carinho, com todo cuidado. Por mais desajustada que a pessoa seja, por mais atrapalhada que a pessoa seja, o erro não justifica outro erro. Vamos mais adiante, né? Número 4, 1, 2, 3. Deve haver amizade entre o pastor e os jovens, mas nunca ao outro com vícios com libertinagem. Isso diminui a autoridade. O pastor, ele pode ser muito aberto à juventude. O dirigente deve ser muito aberto, ter acesso, ter carinho, ter afeto, ter aquela liberdade, mas a liberdade entre o líder e os jovens não pode ser libertinagem. Eles sempre têm que ficarem aqui e você, como líder, um pouco assim. Você não pode nivelar com o povo, você não pode nivelar com o jovem, senão você vai perder o respeito e você vai perder a autoridade, né? Um dirigente, eu acho que não convém, irmão, um dirigente ir bater pelada com os jovens, o pastor da igreja bater pelada com os jovens. Eu acho que não convém. Eu mesmo nem com o jovem, nem com o velho, não.
Glória a Deus, que ele pede de Paulo, graças a Deus. O pessoal que ganha a futebol, ele ia ser uma tragédia. Eu não vou cuidar nem com ninguém. Mas eu digo a um pastor, eu digo a um jovem, a um líder, que não se livre, porque a pessoa, o pastor da igreja, às vezes diz assim que é para ganhar aula, né? Não, a gente vai com jovens, que é para ganhar os jovens. Ganha não, irmão. Já pensou você jogando bola e você dá um bicudo naquela bola e ele chama de filho dessa né? E ele dá outra bicuda na sua canela com a chuteira, naquela chuteira antiga. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que fica fora, né? Um pastor brincando de futebol, né? Glória a Deus. Presbítero com um pastor, isso não pega bem, não fica legal. E agora, Tiago? Joga no ciúme. Agora quebrou tudo. Deu uma desgraça. Porque meu pai dizia: olha, meu filho, saia de perto de homem, quando você vê um homem com uma gaiola de passarinho sem camisa na rua, sai de perto. Quando você vê um homem com um baralho na mão, sai de perto. E quando você vê um homem com um taco de sinuca, corra. Entrando com o uma pessoa passou da noite, o pastor da noite, diz que tem um pastor no nosso ministério, eu tenho um treino brincadeira, disse, irmão, ele é tão perito na sinuca que ele joga assim, e ela pega a caçada. Dominó, né? Meus amados irmãos, isso não é questão de salvação, mas é questão de nós somos espécies, outros formas, porque nós somos especiais, nós não somos um qualquer, nós temos que ter um patamar elevado, um patamar mais alto, não é soberba nem arrogância, é que o nosso ofício exige, o nosso ofício exige, né? O pastor número 5, todo mundo, 1, 2, 3. Pode ser espirituoso e humorado, mas nunca deve falar palavras vãs, chocarrices ou coisas inconvenientes. Bom, aqui está dizendo o pastor, mas pode ser o pastor e pode ser qualquer líder, né? Ele pode ser espirituoso e humorado. O que é espirituoso? Essa palavra talvez seja um neologismo para muita gente. Fulano é espirituoso. O que é espirituoso? É diferente de espiritual. Fulano é espiritual. O que é? Fulano é espiritual. O que quer dizer? É uma pessoa que tem uma vida espiritual elevada, uma pessoa que ela é cheia espirituoso, é animado, cheia é extrovertido. de medo espiritual, é aquela pessoa que tem um conceito, é aquela pessoa que é bem equilibrada espiritualmente, ela é conduzida pelo Espírito, pelo que deu o Espírito Santo de Deus, né? Mas espirituoso é diferente, as palavras são parecidas. Espirituoso é aquela pessoa que de tudo faz uma graça, é aquela pessoa que sempre tem uma história para contar, um caos. Quem se lembra? Um caos, né? Eu conheço uma pessoa assim. Sempre tem um caos para contar. Conheço. Sempre tem uma coisa que ouvir. Quando ele chega, essa pessoa é uma pessoa não é espiritual, ela é espirituosa. Um espirituoso é uma mulher espirituosa, é uma pessoa espirituosa. O obreiro ele pode ser espirituoso, porque isso depende muito de ter fé. Ele pode ser espirituoso e bem-humorado. O que é uma pessoa bem-humorada? A pessoa sempre contente, sempre alegre, que brinca com bem-humorado. A palavra humorado, bem-humorado, humor vem de humus. Humus é aquela terra molhada que cria minhoca. Humus é a palavra humor, humildade, tudo tem o mesmo radical, latino e grego. Humus, humor, humildade. É aquilo que está na terra, é a terra molhada, é o chão molhado. Então uma pessoa bem-humorada é uma pessoa molhada, é uma pessoa que não é recebida. O que é uma pessoa mal-humorada? É uma pessoa seca, né? Pai do Senhor, meu irmão, como é que está? Eu estou com carne de pá, bem limpa. Essa pessoa ela é mal-humorada, ela é seca, ela não tem humus é a terra molhada onde cria minhocas. Ela não tem bomba, ela é seca, né? É aquela pessoa seca, né? Meu irmão, como é que você está? Meu irmão, está mais gordo? Não gosto de brincadeira. Essa pessoa ela é sem humus, ela não é molhada, ela não é aquela pessoa, não é aquela terra molhada exatamente.
ela é uma terra, por isso que os profetas dizem, terra seca. Então, irmãos amados, o obreiro, ele pode ser espirituoso, ele pode ser bem-humorado, mas com limite. Não pode contar puia. Quem já ouviu falar dessa palavra aqui? Fulano é cheio de puia. Puias são conversas, são historietas morais. Aí já não é mais bom humor. Aí já não é uma pessoa espirituosa, é uma pessoa de boca suja. Você pode ser espirituoso, você pode ser bem-humorado, sem ser de boca suja, sem contar puia, sem contar piadas imorais. Se o camarada conta piadas imorais, se o camarada conta puias, como nós dizíamos no Nordeste mês, então já não é mais bom humor, aí já é indecência. Você pode ser espirituoso, você pode ser bem-humorado, mas dentro dos limites. Você não pode. Então você tem que ter cuidado, porque você vai ficar uma pessoa ética. Você vai ficar uma pessoa fora da ética, contra a ética. Então a ética dá freio. A ética puxa o freio, você tem que ter limite. Muito bem, para não dizer chocarrices ou coisas inconvenientes. Número 6. Nós também somos, o que nós devemos fazer? Número 6. 1, 2, 3. Ser pontual é imprescindível para não receber a palavra. Quem conhece o pastor atrasinho? Será que existe pastor atrasinho? É aquela pessoa que sempre chega atrasado aos seus compromissos. Sempre. Ele sempre chega atrasado. Né? E tem um irmão que ele só chega atrasado. Ele é um pastor. Ele só chega atrasado. Quando foi um dia, ele foi pregar em uma igreja aqui na praia. Isso faz uns 25, 30 anos passados. Ele foi pregar lá e o pastor deu 8h30 e ele não chegou. E o pastor ficou nervoso. Pô, aí, usando os povos cidade. Vocês convidaram porque quiseram, mas já me disseram que ele é tratante, ele trata para um lugar e vai para outro. Agora a gente, uma hora dessa, não chegou. Eu estou sem mensagem, não tem quem pregue. E vocês convidaram, mas já me disseram que ele era tratante. Quando ele disse assim, o pastor apareceu na porta da casa. Eu não disse, não, que é o nome dele, pai. Pois o pastor atrasinho empurrou a paz do pastor. É bom você. Claro que nos dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. O trânsito, né? O trânsito acaba com a gente. Mas dentro da medida do possível, nós devemos chegar na hora para não ganharmos a alcunha de pastor atrasinho. Fica feio, fica deselegante. Né? Tem gente que não é porque ele é atrasinho mesmo. Eu tive uma tia bisavó, irmã da minha bisavó. Eu conheci minha bisavó, conheci essa tia, pai. Ela era pareja do atrasinho. Ela era católica, ela começava a se arrumar 4 horas da tarde para ir para a missa das 7 e chegava na hora da comunhão. Morava bem perto da igreja, começava 4 horas se arrumando. Quando chegava no quarto, já tinha feito o sermão, já estava falando do Espírito, ela ia convidar de volta. Então, meus amados irmãos, é preciso ter cuidado disso, porque são coisas, detalhes, mas nós somos um povo expert, os outros podem, mas nós somos um pão especial, que foi referenciado, que está mais do que os outros. Muito bem. Número 7, todo mundo. Deve cumprir os compromissos com seus colegas para não ganhar a alcunha tratante. Ô irmão, principalmente quem anda pregando em igreja, tem cuidado para não assumir o compromisso e não ir. Ou então, pior, arrumar outro compromisso mais lucrativo e deixar aquele de outro. Aí isso aí, a ética voou, ninguém sabe para onde. Né? Tinha um camarada que ele era da nossa igreja, graças a Deus, hoje não é mais, era da nossa igreja, graças a Deus, que é um camarada com uma vida totalmente desequilibrada. Ele fazia isso. Ele tratava com você que ia para a sua igreja, e na hora, uma vez ele tratou com o pastor, para a igreja menor, tratou para ele lá. Aí quando foi na hora do culto, ele telefonou. Pastor, o que foi? Não chegou não? Está chegando? Olhe por mim que eu estou com um monte de ventosidade.
Mas muito bem. Mas hoje em dia tem o Facebook, né? Aí quando foi na hora do culto, o pastor avisou a igreja que o irmão estava doente, com meia hora, chega um jovem, eu jovem de São Cristo, chegou com o celular, não sei se era no Facebook, se era no Instagram, não sei o que era. Eu sei que chegou, pastor, o homem está doente. Pregando que só um canário e outra fé. Que absurdo. Quebrou o pregador. Isso é uma falta de ética. Não tem palavra, tem uma pessoa ética. A ética, a palavra a ética no grego, tudo que tem anticristo, a ética é contra a ética. Velha ética. Homem é você, cristão é você. Jesus disse: se eu posso falar, Mateus 5,37, o Senhor Jesus disse: se eu posso falar, sim, e o que passa disso é diabólico. Você dizer uma coisa aqui, dizer outra ali, e por causa de uma moeda a mais, por causa de 10 moedas a mais, ou 1000 moedas. A nossa palavra vale mais que 1000 moedas. Nossa honra, nossa dignidade. Para mim, a coisa melhor que tem um pastor mentiroso, um pregador mentiroso, pregador cheio de manobra, cheio de curva. Isso não existe, isso não convém para nós. Então, meus amados irmãos, vamos agora ao oitavo. 1, 2, 3. Sigilo de conhecimento de problemas, de pecados das vidas das pessoas, da vida das pessoas. Irmãos amados, parece que lá fora é mais fácil obedecer a isso do que dentro da igreja. Não é? As pessoas, o líder, ele vai tomar conhecimento de coisa que o povo não toma, pertence ao líder. Na igreja católica eles têm muitas falhas, mas eles têm uma coisa que é digna de respeito, é o sigilo da confissão. Depois que o padre ouve uma confissão, ele morre, mas ele não fala. Sagrado? E nós devemos aprender o que é bom, examinar tudo e retende o bem. Isso é uma coisa para nós aprendermos como sacerdócio católico. Não contar. Na nossa igreja, irmão, o povo não está mais confessando pecado ao pastor. Por quê? Ao dirigente da congregação, porque muitas vezes eles contam ao povo. Conta ao povo, irmão, não pode. Não pode contar a sua esposa. Eu não conto a minha esposa. Eu estou com quase 30. Eu estou de diácono. Eu fui diácono e a gente já começa a ouvir pecado. Já começa a ouvir problemas de pessoas. Às vezes como eu mesmo, mas vou contar de diácono. Eu sou do ministério de 1982. Portanto, está com 37 anos que eu estou trabalhando diretamente na obra. Eu sei de coisas que a irmã Vaininha nem soube, nem vai saber. Não soube, nem vai saber nunca, porque é confissão. É confissão. E se uma confissão tem que ser guardada sigilosamente. Isso pela lei de Deus e pela lei dos homens. Você dirige a mocidade, acontece um problema na vida de alguém, que alguém saiba, mas por boca de outro. Não pela sua boca, você que é o dirigente. Você não pode contar. Você é professor de uma classe dominical, tem um problema, alguém lhe procura, lhe confidencia, você não pode contar para ninguém, nem para sua esposa. Se sua esposa souber, que saiba por boca de outro, mas não de você. Porque você tem o sagrado dever de guardar sigilo. Esse sigilo, ele está na lei de Deus, lá em Provérbios 25, eu não vou ler para todo o tempo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. Você não pode descobrir o segredo. É sagrado. Isso não é fácil, não. É ético você sair boatando. Né? Às vezes a pessoa confessa uma coisa para alguém e ele sai boatando, sai contando para a esposa, contando para os filhos contam para os amigos, os filhos contam para os primos, para os parentes, e agora com a rede social, ou as redes sociais, daqui a pouco só a turma do Flamengo e do Corinthians é quem está certo. Mas Jesus disse: entre vós não deveria ser assim. Não deveria.
A lei do país proíbe. Por exemplo, isso em qualquer instituição, o diretor da escola, o professor tem que guardar sigilo. O diretor da escola, o professor, o psicólogo, o advogado, por função do seu ofício, ele tem a obrigação de guardar sigilo, e o pastor também, e o dirigente de uma classe, o professor de uma classe também, e o superintendente da escola dominical também. Qualquer área que você toma conta, você tem que guardar o sigilo, protegendo aqueles que lhe foram confiados. Você tem que zelar pela moral deles, você tem que zelar pelo nome deles, você não pode sujá-los. Você não pode, nem pode pela lei de Deus e nem pode pela lei dos homens. Se um crente confessar um pecado, ou o professor de escola dominical, ou confessar o pastor da igreja, ou confessar o presbítero, e ele guardar, ele vai ficar mal com Deus, mas ele vai ficar mal com a lei do país. Se o crente for fazer o pior e depois pode morrer bastante, está aqui o advogado do delegado, sabe disso, os outros sabem. Você pode sofrer uma pena, você pode sofrer um processo criminal, civil e criminal, que está no Código Penal, né? E os danos morais estão no Código Civil. Vocês não estão entendendo? Então nós temos que ser éticos, nós temos que guardar sigilo, nós temos que guardar segredo, e eu guardo o segredo, irmão, de confissão para mim e de confissão aos outros. Mas eu estou com conhecimento de alguma coisa, qual é o prazer, qual é a alegria que a gente tem em guardar a vida dos outros? E Jesus disse: com a medida com que medires, serás medido. No dia que você falhar, alguém vai também pagar com a mesma moeda que você fez com os outros. Então, meus amados irmãos, nós devemos guardar sigilo de confissão, sigilo total e absoluto, nem para a sua esposa, mas meu irmão, a minha esposa é de confiança. Se ela é de confiança, você também tem que ser. Como é que você vai provar que você é de confiança? Não contando ninguém, porque não interessa. Foi do seu ofício, foi do seu dever que você ouviu aquela confissão, aquele problema familiar, aquele problema conjugal. Por isso que muitas vezes hoje o povo não confessa mais pecado. Por quê? Não confessa pecado porque não confia na liderança, não confia em ninguém. Não pode, meus irmãos. Vamos ver a ética ministerial na vida do pastor. Número 2, né? Está cortando. A ética ministerial na vida do pastor. Número 1, todo mundo. 1, 2, 3. Irmãos, o pastor, ele deve aplicar essa leitura. Foi Paulo que disse a Timóteo: persiste em ler. Quem lê sempre tem algo novo a oferecer. Porque senão seu auditório vai esvaziar. Professor Nogueira é um homem que trabalha com oratório na casa da polícia da gente, que é o seu jovem. Eu fiz um curso de oratório lá com ele, eu direito, e ele disse uma coisa que eu não esqueci. Ele disse que quando o povo se senta para me ouvir, eles estão falando uma coisa, calados, tacitamente quer dizer sem voz, sem fala. Tacitamente eles estão, quando eles vieram, sentaram, eles estão olhando para vocês e estão dizendo uma coisa. O que é que eles estão dizendo? Mas eles não estão dizendo nada que estão. Surpreenda-nos. As pessoas vieram para me ouvir e elas querem uma surpresa, elas querem uma coisa nova. Elas querem uma coisa nova. Elas querem aprender alguma coisa. Elas saíram de casa. Elas deixaram o trabalho. Elas depois de um dia de serviço, elas vieram ali para você surpreendê-las com algo novo da parte de Deus. E se você não ler? E se você não buscar? Você vai oferecer a mesma coisa. Eu conheço um pastor do outro estado, e ele pode ler em Gênesis, em Apocalipse, no Salmo e Provérbio. A mensagem é uma só. É o mesmo assunto da vida toda. Vocês não estão entendendo? Diz Francisco Salles, ele foi um francês que foi trabalhar na Suíça. Ele não era da nossa religião, era de uma outra religião, mas eu tenho um judeu muito bom. Ele dizia assim, Francisco Salles, ele dizia que na França, na terra dele, os irmãos sabem que os franceses gostam muito de flores.
Na França é comum você ver as pessoas vendendo flores na rua, porque para eles flor é uma coisa muito importante. Então, eles oferecem muitas flores. E um certo cidadão chegou numa região e tinha uma senhora florista que todo mundo procurava essa senhora. Eu vou comprar flores toda fulana, eu vou comprar flores toda fulana. Por que essa mulher, todo mundo só quer os arranjos dela? Ele pensou que ela tinha uma plantação de flores diferentes, ele pensou que ela tinha uma plantação de flores especiais que as outras floristas não tinham. E ele foi lá, quando chegou lá, as flores que ela tinha eram as mesmas flores que as outras floristas tinham. Ele disse: dona fulana, eu pensei que a senhora trabalhava com outras flores. Por que é que todo mundo só quer os seus arranjos florais? Ela disse: meu filho, é porque todo dia eu recebo a inspiração de fazer um arranjo diferente. Hoje eu faço assim, amanhã eu faço assim. Todo dia eu faço um arranjo diferente. As flores são as mesmas, mas o arranjo é diferenciado. Quem diz amém? Aquele arranjozinho, uma flor aqui, outra aqui, outra aqui, uma flor aqui. Glória a Deus. Não é verdade? Uma irmã da escola dominical, que a pregação dela era Gervásio. Gervásio, meu marido. Irmão, olha para o Gervásio. Olha para o Gervásio. Se a lição fosse sobre a Santíssima Trindade, era Gervásio. Se fosse sobre a Bíblia, era Gervásio. Se fosse sobre o nascimento de Jesus, era Gervásio. Se fosse sobre a transfiguração, era Gervásio. As irmãs diziam: pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais Gervásio. Quem diabo quer saber de Gervásio? Quer saber da palavra. Aí a escola dominical, né? Amém? Então, irmãos amados, número 2, vamos ver aí, para a ética ministerial funcionar bem. Número 2, 1, 2, 3. Deve dar exemplo à igreja, sendo assíduo à igreja e chegando cedo nos cultos da oração, até melhorar. Muito bem. Ele deve dar exemplo à igreja sendo assim da escola bíblica dominical, porque muitos pastores não vão. Hoje eu tive dificuldade de vir à escola dominical com o farol devido à minha vida agitada. Quase hoje eu estou aqui, mas quase que eu não estaria. Hoje era para mim estar em São Brás. Então, quando eu vou para ir para o estado, ou para outro estado, não tenho condições de chegar na escola dominical aqui. Mas o que é que acontece? Mas eu passei a minha vida inteira. Hoje eu tenho saudade da escola dominical. Eu passei a minha vida inteira na escola dominical. Para chegar na escola dominical. Mas, meus amados, não tem pastor que não liga com a escola dominical. Olha, aí a escola vai fracassando. Porque eu sempre disse: se ele não dá valor, é porque não presta. Se a escola dominical fosse uma coisa boa, o primeiro a vir seria o dirigente. O primeiro a vir seria o pastor. Então, meus amados irmãos, ele deve dar exemplo também chegando cedo nos cultos de oração, a tempo de orar. Tem pastor, irmão, que só chega no culto depois que o presbítero começou. Culto de oração. Olha, se o pastor não ora, se o líder não ora, o presbítero, o dirigente não ora, o povo também. Diz que tem um provérbio que diz que quando o pastor se senta, o povo se deita. Se o pastor está sentado, o povo deita. Então, meus amados, nós devemos ter exemplo. Vamos ver agora o número 3. 1, 2, 3. Não. É 2, 3. Aí é 1, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Deve sempre tratar bem a sua esposa e nunca envergonhar a aliança da sua esposa. Você não pode maltratar a sua esposa em lugar algum e muito menos na frente dos pais. Antigamente não se tinha esse cuidado. Lá em Colônia Leopoldina, eu fui dirigente lá, fui pastor auxiliar, presbítero auxiliar do pastor, e lá contava a história de um pastor que a irmã estava com o menino, a esposa do pastor, o menino chorando. E ela, não sei o que foi, o menino fez um negócio lá, ela deu uma palmada no menino, fez que o menino chorou, ela saiu. Aí o pastor disse: ô irmão porteiro, diga essa minha irmã lá que ela está disciplinada. Ela bateu uma criança aí. Quando a irmã chegou naquele tempo, eu pego também. Porque se a senhora está disciplinada, ela disse: é assim. Disciplinado meio pouco, sem necessidade, envergonhou a irmã. A esposa, pastor e irmãos. Irmãos, eu nunca deve envergonhar sua esposa. Também não deve expor ao ridículo elogiando, sem fundamento. Tem pastor que vai dirigir um culto, aí diz: levanta, vai pregar na igreja. Levanta, minha esposa, ela vem comigo, vai.
Olha, levanta. A bicha levantou. Não é linda, irmão? Dê uma rodada, meu amor. Essa rodada se for bonita, é uma coisa. Eu repassar, Tudo não é lugar de apresentar a beleza da esposa. Teve um Beleza nem filho, nem é lugar de humilhar e nem é lugar de estar botando a mulher lá em cima. Não, tudo é de adoração a quem? A Deus. Agora no dia do seu aniversário, você quer que seja sua esposa, tudo bem. Mas nos cultos, para onde você vai mandar sua esposa levantar? Nem é bom fazer vergonha, e negativamente também não é bom fazer vergonha. Quem tem vergonha não faz vergonha. Então, irmãos amados, nós precisamos não humilhar nossas esposas, nem ninguém, principalmente sua esposa, merece respeito. Se ela fez alguma coisa errada que você não gostou, onde é o lugar de começar? Veio de boca. Você vai dar um nome? Muito bem. Número 4, 1, 2, 3. Deve ser zeloso com sua família, dando-lhe o melhor sustento, vestuário, assistência médica, educação dentro de suas famílias. Você tem que ser zeloso com a sua família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. Sua mulher adoeceu, vá com ela para o hospital. Se ela adoeceu, corra. Pastor, é o culto, mas a minha esposa precisa de mim. A primeira ovelha do seu rebanho, quem é? A primeira ovelha do seu rebanho? A sua esposa. Eu só sei que eu amo a irmã Vaninha quando ela adoece. Eu fico doido, fico aperreado. Um ano atrás ela adoeceu, foi baixar o sangue. Eu cheguei em casa, ela estava doente. Eu olhei, estava todo enrolado, olhei o rosto, estava vermelho. Minha filha, você está vermelho? Percebi nada. Já você traz aí o verificador de pressão. Aí a Jaffa trouxe o verificador de pressão, a pressão estava lá em cima. Você vai agora, ela não gosta de hospital. Ela tem medo de tomar injeção contrária. Aí ele vai, você vai agora. Não, eu estou bem, mesmo que quase que toca o tensiômetro. Você vai agora, sai do carro, levei. E quando disse, vai ficar internada, eu digo, quem vai ficar sou eu. Aí já disse, não, mas eu fico em volta, quem vai ficar aqui sou eu com ela. Porque a minha primeira ovelha é a minha esposa. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Isso é um comportamento ético, bom, positivo. Número 5, 1, 2, 3. Não bata a boca com a esposa, nenhuma agressividade, nem verbal, nem física, pior física, em momento algum. E verbal também não. Qualquer coisa, tranca no quarto. Na física tem a Marina Penha, que vai aprumar aqui. E eu muitas vezes vai ter a lei Neymar. Apresentou? O homem que apresenta a mulher. Confirma a obra, Jesus. Tem muita revisão nessa lei. Ele apanhou de sua desgraça. Então, irmãos amados, nada de discussão na vista dos filhos. Dá um mau exemplo. Traumatiza. Vai para o quarto. Olha, eu não deixei disso. No ar, trancado. Falar, os meninos. Isso é uma questão de boa ética. Né? É uma questão de boa ética, é uma questão de bom comportamento. Para evitar escândalos. Número 6. Nunca xingar os filhos ou agredir fisicamente. Olha, irmão. Isso aqui quase todo mundo já pegou. Quem foi que nunca chamou o filho de jumento? Ô jumento, mas quem chamou, não chama mais. Chama um gordinho.
Meu coito, não é coito, né? Outro, né? Mas a gente protege, é um coito, né? Meu amor, né? Quando eu trabalhava lá em São Miguel, e aqui eu trouxe para cá também. E às vezes meus auxiliares me faziam raiva, né? Fazia as coisas erradas, fazia as coisas. Tesoureiro da igreja, o secretário, etc. As pessoas. Só não motorista, Aí a vontade era de xingar, né? Mas não xingar. Aí quando eu dizia, ô meu bem, aí já ficava arrepiado. E quando eu dizia, meu amor, sai da frente, entendeu? Bem, era filho de uma égua. Meu amor era filho. Então, irmãos, nunca faça isso, não xingue seu filho. Não xingue seu filho. E nem agrida fisicamente. Irmãos, a época de agredir é época nenhuma, mas a época de corrigir com a palmada que está proibida por lei, mas não está proibida pela lei de Deus. Esse negócio de proibir de pai, dar palmada de filho, dar uma lapadazinha, uma grande brincadeira, isso é um projeto do diabo, do demônio, que faz parte do marxismo cultural. O marxismo cultural adotou esse postulado para desagregar a família, para que os filhos se criem rebeldes. É um projeto marxismo cultural adotado pelo PT, adotado pela esquerda brasileira, para desestruturar as famílias, para que não haja respeito. Não é que eles gostem das crianças, é um projeto que está muito alto por trás disso. Então, meus amados irmãos, nós cristãos temos a liberdade divina de dar uma lavradazinha na criança para corrigir, porque senão vira lixo. E a Bíblia diz: não retires a vara da criança. Mas a própria Bíblia diz: mas não o exagero para não matar. A palavra é linda, a palavra é linda. Não é para bater como quem bate o jumento, que também não pode bater no jumento. Né? É para corrigir, uma lavradazinha não faz mal. Né? Disse que uma menina era muito perigoso. O menino escolheu, não era gente, não. Só faltava um pouquinho. Mas disse que se passasse a mãe com a casa fechada. O menino era gente, não. Aí o menino, a mãe dava pizza naquele momento, dava pizza. E o menino perigoso. Quando foi um dia a professora da escola dominical, pregou sobre o templo do Espírito Santo. Que nós somos o templo e que o templo deve ser cuidado, não pode maltratar o templo. Sim. Quando chegou em casa, aprontou uma, a mãe pegou a tabica de goiabeira. Ele disse: moça, você está doida? Eu sou o templo do Espírito Santo. E a senhora vai bater no templo do Espírito Santo? Ele disse: você que se apresentar na escola dominical. A professora disse que eu sou o templo do Espírito Santo, é para cuidar bem do templo. A senhora não bata não, que Jesus me fere. Aí ela disse: não, vem cá. Ela riu a coisa, disse: eu vou dar aqui na secretaria do templo. Então, bater no tempo não pode, mas na secretaria pode. Né? Então, Deus não está assim, vamos. Mas você não pode. Agora, a Bíblia diz: não mete na vara da. Se ele passa para adolescente, você não pode mais nada. Jovem, pior. Porque vai virar bater. Seu filho, a pessoa bater no exército, glória a Deus, um monstro desse, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, não pode. O estudo já está acontecendo, Jesus está acontecendo. Você não pode saber. A Bíblia é linda, a terapia de corrigir é criança, igual. Depois que passa a infância, agora é só oração e conselho. Oração e conselho. Oração e conselho. A vara perdeu o efeito, pelo contrário. Em vez de ser uma bênção, vai ser uma maldição, vai gerar um conflito. E se o menino for desajustado, vai socar o pai e o filho, o filho, a moça soca a mãe, a mãe soca a filha, e isso não pode. Então, nada de agressão, nada de xingamentos, nem de palavrões. Nós somos cristãos, nós somos um povo esperto. Se a nossa ética experimentar, Jesus disse: a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas, de modo que não entrareis no reino dos céus. Muito bem. Então, meus amados irmãos, número 7, 1, 2, 3. Deve viver dentro do seu orçamento e com honestidade, salvar os seus
Meus irmãos amados, nós devemos viver dentro do nosso orçamento com honestidade, saudável, os compromissos financeiros. Isso é uma ética. Você tem que viver dentro do seu padrão de vida. Olha, irmão, nem todo mundo vai ser a mesma coisa, não. Não vá se medir pelo vizinho, não vá se medir pelo irmão da igreja. Ah, o irmão comprou um carro novo, eu vou comprar também. Eu vou comprar. Uma competição. Nós vivemos num mundo competitivo, mas nós cristãos, nós temos o equilíbrio, nós temos a temperança, que é fruto do Espírito Santo autocontrolado. Eu só compro aquilo que eu posso. Quando eu só podia comprar um Chevette, meu primeiro carro foi um Chevette. Um Chevette, não sei nem que ano, isso foi em 92 que eu comprei um Chevette. Né? Eu fiquei tão alegre no mundo, quase 4 anos, né? Meu primeiro carro que eu usei, o primeiro que eu não usei, comprei na oficina e vendi na oficina. Que o carro não prestou para nada. E o segundo, que foi o primeiro que eu usei, foi um Chevette. Chegou um pastor lá em casa, era meu amigo, e disse: rapaz, Deus me deu um carro, agora não dá para comer. Aí saí, quando chegou no meio da rua, caiu. Caiu prato, caiu talheres, caiu bandeja, caiu copo, caiu tudo. Aí o irmão desceu do carro, pastor, caiu tudo aqui. Disse: ele era abençoado, se tivesse dado muito tocava glória. Mas eu comprei o Chevette porque eu não podia comprar um carro novo. Comprei um carro velho porque a gente deve viver dentro dos nossos padrões. Pastor, mas todos nós somos filhos de Deus? Somos. Mas o Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele disse que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. Isso vai para o mundo espiritual e vai para o mundo material. São princípios do reino. Deus não vai dar 5 a todo mundo, não. Nem vai dar 2 a todo mundo, nem vai dar 1 a todo mundo. Soberanamente. Pastor, isso como é? Faz parte da soberania de Deus. Ele está assim. Então eu quero que você tenha 5, tome. Eu quero que você tenha 2, tome. E eu quero que você tenha 1, tome. E se conforme. Não vai querer competir com quem deu Deus 5. Não. Você tem que se conformar. Né? E dizer glória a Deus, e ser feliz. Ser feliz. A Bíblia diz que a felicidade do homem não consiste na abundância do que tem. A felicidade nossa é ter o que nós necessitamos. Só está ruim se nós não temos o que necessitamos. Mas Deus sempre proverá, porque é o nosso de cada dia. Não queira competir com o irmão, porque ele comprou um carro novo, um terno. O terno do irmão, o terno é diferenciado. E eu vou comprar um sapato, você o sapato que comprou, eu lista de uma malha azul, e eu quero também. É o sapato da zebra que eu quero. Deixa o sapato da zebra para lá, vai usar o do couro da dia, né, pastor? Irmãos amados, a gente tem que viver dentro daquilo. Se Deus deu 5 a fulano, glória a Deus. Deus deu 1, 2 a fulano, glória a Deus. Deus deu 1 a fulano, glória a Deus. Deus me deu 1, eu vou viver feliz com o que Ele me deu. Né? Não vai querer comprar terno de lojas de grife se Jesus não deu condições. Não, vai comprar na loja que deu condições. Não vai comprar um sapato de grife quando Deus só lhe deu condições de usar Vulcabras. Quem lembra do sapato? Glória a Jesus. Ou conga. Quem lembra do conga? Que chute. Conga é tudo. Se tão velho assim, não. Quem usou cavalo de aço? Aleluia. Camisa volta tudo, né? Irmãos amados, vivamos dentro dos padrões que o Senhor nos concedeu. Fazer débito pagado, devendo no comércio. Irmão, eu disse que um pastor chegou numa cidade, olha para cá, um pastor chegou numa cidade, na Assembleia de Deus, e o açougueiro começou a perguntar para o pastor: rapaz, então, esse pastor está aí uma vez, né?
Os irmãos só conhecem isso. Não, você já foi o culto? Não, mas esse pastor é uma bênção. Esse pastor é uma bênção. Aí todo mundo chegava, irmão, esse pastor é uma bênção. Esse pastor chegou aí agora. Aí, quando foi comigo, eu quero conhecer esse pastor. Aí foi na casa do pastor. Pastor, eu sou um açougueiro aqui e eu sei que o senhor é uma bênção. O pastor disse: meu irmão, você já me viu pregando? Não. Porque você diz que eu sou uma bênção? Você me conhece? Não. Os crentes falaram alguma coisa de mim? Disse: não. E por que você diz que eu sou uma bênção? Pastor, porque tinha tanto velhaco aqui na igreja. Depois que o senhor chegou, está tudo me procurando para pagar. O pastor começou a pescar na doutrina. Todo mundo pensou, você deve estar no açougueiro, deve estar na padaria, deve estar na loja de roupa, deve estar. Irmãos, isso segue a ética. Nós somos um povo especial, zeloso. Dever não é boa hora, dever sem pagar é má hora. Eu não estou falando dever a prestação, não. Você deve a prestação, está pagando, você não deve. Dever é aquele que deixa seus compromissos inadimplentes, sem cumpri-los. Viva dentro do padrão que Deus lhe confia. Dentro do padrão. Eu, graças a Deus, nunca, não é mérito meu, é a graça, foi a misericórdia, a direção de Deus. Deus se agradou desse passo ruim e disse: eu vou te dar impedimento para tu nunca dever a mim. Vivi dentro dos meus padrões. Não, pastor, presbítero, professor, não deve pegar cartão de crédito de ninguém, não deve pegar talão de cheque de ninguém. Há poucos dias, um pastor que era nosso, hoje não é mais, ele pegou 20 folhas de cheque e 16 cheques voltados. Ele dizendo que ia depositar, 16 cheques voltados. E o irmão me procurou aflito, porque agora o crime de estelionato, né? O crime de estelionato dá cadeia. Não é assim? Quem passar cheque sem fundo e sustar o cheque sem motivo, só tem dois motivos para sustar o cheque: é se o cheque foi roubado, ou se a pessoa não pagou, ela não prestou o serviço. Você contratou, não cumpriu o contrato. Você comprou, o cara não entregou. Você mandou ele fazer o serviço, deu o cheque, ele não fez o serviço. Então você pode sustar, porque o serviço não foi prestado e a mercadoria não foi entregue. Mas sem esses dois pressupostos, você não pode sustar o cheque. E o camarada mandou sustar 16 cheques, e depois o irmão soube que poderia ser preso. O irmão chegou eu estou recebendo ele, estou assombrado. O que foi? Eu estou com 16 cheques sustados, o pastor tomou as folhas de cheque. E eu estou assombrado. Me socorra. Meu irmão, isso fere a época que o pastor fez. O pastor faz uma coisa dessa, ele, eu não sei como é que ele prega, eu não sei como é que ele, e ainda bate, e ainda espuma pela boca. Cachorro doido, né? Essa espuma não vale nada, esse rapapé não vale nada. O que vale é moral. Glória a Jesus. Um obreiro que não os membros da igreja, um obreiro que lesa os membros da igreja. Meu Deus do céu, uma criatura dessa não tem condições para nada. Né? É uma pessoa sem ética, sem moral, é uma pessoa desprovida de tudo que é bom. Nós somos um povo especial, zeloso. O Senhor nos remiu para sermos um povo seu, especial, zeloso. Somos especiais. Glória a Deus. Não podemos fazer isso, né? Número 8. Número 8, por favor. Número 8, 1, 2, 3. Não deve viver na casa do meio da igreja, pois só será mal inimigo. Irmão, pastor, a Bíblia diz, Provérbios 5, 17: retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se infade de ti e te aborreça. Pastor, irmão, não pode viver na casa dos meios, sem necessidade. Socado na casa do irmão fulano. E ela vem conversar com o irmão, e olhando para o irmão. Vai ser o irmão, vai ser o irmão. Homem procura tua casa. Deixa você entrar na casa. Eu vivo nesse caso. Toda semana eu faço. Toda semana eu faço. Casa é boa, casa é boa. Tu é presbítero, tu é diácono.
retira o teu pé da casa do teu irmão. O obreiro que fez isso não vive socado nas casas das pessoas. Ele só vai lá quando há necessidade. Um aniversário. Vai ter um churrasco de aniversário lá. Vou completar o aniversário de casamento. Se eu gosto, meu pastor um pouco fora. No domingo, aqui em Maceió, não sei hoje, mas quando eu morei aqui em Maceió, há 30 e poucos anos passados, havia briga dos crentes. Então o pastor comer na casa dele, que coisa boa. Hoje eles brigam porque eu vou comer, né? Se tiver muita gente, né? Cadê mil? Não é muita gente que vai. Então vamos. Mas você vai uma semana na casa do outro, vai uma semana na casa do outro, vai uma semana na casa do outro. É assim mesmo, mas a prudência, a saber, o equilíbrio, vai. Então não vai haver murmuração, não vai haver censura, não vai dizer, né, que aquele pastor tem que estar interessado, o velho tem uma filha doida, né? O dono da casa tem uma filha que se escanda no meio do mundo, né? E é um perigo, né? E a pessoa tem que ser prudente, né? E às vezes o camarada tem dinheiro, ele se soca na casa do irmão, porque o irmão tem dinheiro para poder emprestar, para o outro. Então, irmãos, a Bíblia diz: retira, que Bíblia linda, que palavra de Deus, retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se fale de mim e a coisa. Depois você vai terminar dando a morrer. Então é melhor fazer com uma choque de caminhão atrás. Técnica atrás, duas palavrinhas. Mantenha distância. Para conservar a amizade, tem que manter uma distância. Coloca mais adiante. O obreiro e a ética em relação à igreja. Glória a Deus, né? Número 1. 1, 2, 3. Nunca é mal. A igreja irmão, mesmo que os crentes sejam trabalhosos, mesmo que os crentes sejam difíceis, não falem. Você vai numa igreja vizinha, igreja aqui, lá no trabalho, outros crentes isso gera. Naquele tempo já gerava problema. E hoje com o WhatsApp, com o Facebook, isso gera conflito. Mesmo que os crentes sejam trabalhosos, mas nós fomos chamados para quê? A Bíblia diz assim, que Deus deu uns para apóstolos, uns para evangelistas, uns para profetas, uns para pastores, todos querendo. A igreja, irmão, não é um prédio perfeito, a igreja é um prédio em andamento. Até a vida de Jesus. Para que Deus levanta você? Para que foi que Deus levanta você lá? Para você trabalhar com a palavra e a oração? Para aperfeiçoar. Se a coisa precisa de aperfeiçoamento, é porque ainda não está boa. Se todo mundo aceitasse, se Jesus fosse perfeito, pastor é despachado. Pastor é despachado. Para que pastor? Se todo mundo aceitou Jesus e já é perfeito. Você passou. É verdade ou não é, irmão? Só ia precisar de evangelista, de que quem ganhasse as almas, mas não ia precisar de pastor. Aí vai fazer como na igreja presbiteriana, nos anos 70, foi lançado o Novo Testamento na linguagem de hoje. Aí o pastor disse, no Concílio Supremo Concílio do Rio de Janeiro, o pastor disse: vamos, eu proponho que seja a nossa igreja adote a Bíblia na linguagem de hoje, porque a Bíblia é boa, é explicativa, a gente não precisa explicar nada, o crente lê, por ele mesmo entende. Por exemplo, na nossa Bíblia diz o costume das mulheres, na nossa Bíblia antiga, e na nova linguagem de hoje, na linguagem de Deus, menstruada. Então, a irmã lê, quando lê o costume das mulheres, ninguém sabe, precisa de pastor para explicar. E se ela lê as menstruadas, então não precisa de explicação, não é maravilhoso. Vamos adotar essa Bíblia como a Bíblia oficial da nossa igreja. Foi um símbolo, nós chamamos de convenção, nós chamamos de concílio, nós chamamos de símbolos. Aí, o pastor disse: não, diz, protesta, não quero não. Mas irmão, você é doido. E se os crentes pegarem essa Bíblia, eles vão dar as contas a gente e vão despachar os pastores, porque a gente ganha o salário explicando: isso é isso. E se eles aprenderem só com a Bíblia, vão despachar a gente. Acabou. Então, irmãos amados, a pessoa não pode falar mal da igreja do Senhor. De lugar de falar mal de ninguém, de lugar nenhum, principalmente das ovelhas que lhe foram confiadas. Se você é professor de escola dominical, você não pode falar mal da sua classe. Se você é dirigente do centro de oração, você não pode falar mal da sua centro de oração. Você não pode falar mal daqueles que lhe foram confiados.
Número 2, 1, 2, 3. Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas, mas tem gente que na Bíblia diz assim: apacenta. Você dá o pau. Tem culto de doutrina porque é um horror. É uma sessão de doutrina. Pastor, né? Hoje aqui o cancão vai piar. Sério, eu fui na força a um pastor um tempo desse. Veja só, ele disse: agora o pastor vai dar uma palavra de saudação às suas novas ovelhas. Ele levantou-se e disse: quando eu cheguei ali, o pastor disse: é o senhor o pastor Jurubeba? Eu disse: sou eu mesmo. E eu vim aqui para dar Jurubeba a você. Imagina depois. E na frente do presidente. E achou que estava lavando. Tem gente que acha que doutrina é esculhambação. Né? Desculpe se alguém estiver gravando, corte, porque não fica feio essa conversa aqui. Um pastor trabalhando na igreja, ele era muito pesado, estirado. Quando foi depois, chegou um outro pastor que era manso. Você pode dizer tudo o que precisa, de uma forma. Os romanos, eles diziam assim: rideiro castiga mores. Rideiro castiga mores. Que quer dizer rindo em latim, quer dizer rindo, corrige. Você pode corrigir sem agredir. Você pode dizer toda a verdade rindo. O povo rindo. Tem gente que diz: pastor, eu não gosto do seu grupo. Por quê? Porque a gente apanha para morrer. Sim. Rindo castiga mole. Rindo corrige seus costumes. Você pode bater, mas de uma forma que a pessoa não se sinta agredida, não se sinta machucada. Tem gente que, irmão, uma vez o irmão deu tanta cacetada no culto, quando terminou o culto, o irmão foi sair da igreja, no corredor, disse: e aí, irmão, meu irmão, todo quebrado. O outro disse: eu descadeirado. Isso não é um culto, isso é uma sessão de doutrina. Isso é um dogma. Não é para falsificar, não. É para ensinar, para confrontar, mas de uma maneira agradável. Né? De uma maneira que as pessoas não se sintam agredidas, nem feridas, nem machucadas. Pelo contrário, saradas. A doutrina não é para quebrar nem para descadeirar, é para sarar os erros, para sarar as feridas, para sarar os equívocos, corrigir, mas não é fazer escândalo, fazer quebra-capa do povo. Vamos, número 3. Isso para o bem do pastor. Número 3. 1, 2, 3. Deve sempre deixar o nível de equilíbrio com a Irmãos, se você fizer uma campanha na igreja para comprar um ar-condicionado, para comprar ventiladores, para comprar cadeiras, irmão, nunca fique com esse dinheiro. Você que é o líder é contra as regras de Deus e as regras do bom senso e a lei. Não se pode presidir e ser tesoureiro ao mesmo tempo. Quem preside, quem dirige, quando fala presidir, não é o presidente da igreja somente, é o líder. O líder nunca deve receber valores, nunca. Ele sempre tem que mandar, escolher uma pessoa de confiança, uma equipe, o melhor é que seja no mínimo 2, para gerir a campanha. Porque se você fizer uma campanha na igreja, o povo trouxer o dinheiro para você e você tem que guardar e você gerir, você está criando um problema para você mesmo. Você vai perder sua autoridade. Porque por mais honesto que você seja, alguém sempre vai ficar com uma pulga. Foi o que ele fez comigo? Será que ele anotou? Será que ele registrou? Será que deu entrada no meu dinheiro na campanha? Então, se você quiser preservar a sua liderança, você tem que escolher alguém e
confiança, uma equipe de pessoas para gerir, para guardar, para anotar. Eu não diria gerir, mas para gerir, você vai gerir, mas quem guarda é outra pessoa. Nunca receba dízimos e ofertas ou campanha. Não. A semana passada nós estávamos muito apertados aqui. Era final de mês, meio mundo de coisa para pagar, comprando a casa pastoral, e vocês viram lá como é que está a casa pastoral, mas tem em cima, que é o palácio, assim, foi feita uma reforma muito grande, e nós gastamos uma fortuna, nós gastamos cerca de 750 mil reais em 8 meses naquela casa, para estar um brilho. E meus amados irmãos, nós ainda estamos saindo do sufoco, mas na semana passada nós estávamos super sufocados. Chegou um irmão, depois da reunião do obreiro, segunda-feira, depois da reunião do presbitério, chegou um irmão que tinha pedido oração numa mesa que estava para receber. Aí botou a mão no nosso paletó e puxou um pacote de 32 mil reais. E disse: glória a Deus. Eu não falei porque estava frio, glória a Deus. Mas eu fiquei, pastor, estou querendo dízimo em mim, pega fogo, eu não quero não. Toma, me entregou, eu digo não. Estava lá o pastor Guilherme. Pastor Guilherme, por favor, entregue o tesoureiro, vá na tesouraria e pegue o recibo, porque é um dízimo especial, não foi colocado na sala, foi dado especialmente. Não, o senhor não. O irmão confia em mim. Ele queria que eu guardasse ele, que eu levasse, mas o que é que acontece? O cão é um cão. Depois, quando ele fosse no caminho, ele ia assobiando, foi da cruz. Aí o cão chegava: será que o pastor Evaldo entregou? Poderia acontecer, não poderia, irmão? E tem pessoas malvosas, irmão. Eles dão a você para depois cavar aquilo que você fez. Irmão, o líder nunca deve guardar, receber valores. Sempre que você fizer uma campanha, coloque uma equipe para guardar, para anotar, para entrar no pagamento, para sair. E depois eles têm que prestar conta à comunidade, prestar conta à congregação, ou prestar conta à classe, ou prestar conta ao grupo que deu a fez. Para que o nome do Senhor seja glorificado e seu nome seja mantido limpo. Foi uma vez, esses 32 mil, foi Deus que mandou, porque nos socorreu, nós pagamos o que devíamos, ficamos alguma coisa pendentes ainda por este mês, alguma coisa desse mês, mas Deus foi glorificado em nome do Senhor. Mas a gente tem que ter cuidado para não fazer alguma coisa errada. Vamos ver. Número 4, 1, 2, 3. Nunca deve fazer campanha para comprar algo destinado para outra coisa. Ele para ele muito bem parecido. Irmão, nunca deve fazer uma campanha para comprar algo e desviar para comprar outra coisa. Se você fizer uma campanha para as cadeiras, não compre um som. Porque na cabeça de alguém vão esquecer que você comprou o som. Você sabia disso? Eles vão esquecer que você comprou o som. Quando chegar outro dirigente, eles vão dizer: aí o dirigente vai fazer a campanha das cadeiras. Essa vai ser já a segunda campanha das cadeiras. É verdade ou não é? Alguém vai esquecer que você comprou o som. Vai dizer: já foi feito, irmão. Ele está insinuando que a campanha foi feita e você deu fim. Se a campanha é para comprar cadeira, pelo sangue de Jesus, compre essa campanha. Se a campanha é para comprar o som, não compre cadeira, compre o som. Porque o diabo é terrível. Mesmo que você empregue outra coisa, mas vai ficar quando for fazer outra campanha para aquela primeira coisa, você já foi feito uma vez. Então, sempre que você fizer uma campanha, compre. Se é para um terreno, compre. Se é para climatizar, climatize. Mas nunca deu. Vou comprar para climatizar e depois botar as portas de vidro. Cada campanha tem que ser usada naquilo para que a campanha foi feita. Nunca deu. E para si, pior. Já ouvi falar de igrejas que foram feitas várias campanhas para comprar as coisas e depois Deus desapareceu.
E o pessoal censura que foi o líder que discutiu. Meus irmãos amados, nós precisamos ter muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. E não comprar para si. Aqui no Estado de Alagoas, um pastor fez uma igreja e tinha que bater uma laje. A igreja ia ser em cima, e embaixo ia ser o subsolo e tinha que bater uma laje. Isso foi no interior do Estado. E o pastor, sabe o que fez? Com o dia da laje, o dia da laje desapareceu e ele apareceu com um carro novo. E até hoje a igreja fala. Até hoje a igreja fala. Pastor fulano fez uma campanha para comprar a laje da igreja e desapareceu com ele. Foi embora para o campo e outro teve que fazer uma segunda campanha para fazer a laje. Irmãos, isso fica muito desagradável. Glória a Deus. É um cavalo velho, perdão, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que nós precisamos ter muito cuidado para não perdermos a nossa dignidade. Número 5. Número 5, 1, 2, 3. Nunca é a casa do meio buscar o caminho, nem o meio tocar. A Bíblia manda. A Bíblia diz: trazei os dízimos, não é assim? Quem é que deve trazer o dízimo na casa do tesouro para a tesoura da igreja? Quem deve trazer? Nenhum líder deve buscar o dízimo. Se você vai dar a ceia a uma velhinha, um velhinho, e ele dá o dízimo, você receba e entregue a um irmão que foi com você, porque pastor nunca traz sorte, né? Irmão, entregue. Quando chegar na igreja à noite, irmãos, o irmão fulano tem a seus, o irmão fulano foi com o seu dízimo, já foi entregue ao dízimo. Não tenha muito cuidado. Nunca devemos ir buscar isso na casa de ninguém. E um pastor em outro estado, eu conheço o estado, só não conheço o pastor. O crente melhor que tinha na igreja era chefe dos correios. E ele sabia o dia que o crente recebia, e no dia que o crente recebia, quando o correio abria a porta, ele estava. Apareceu, pastor? Apareceu mesmo, já vi. Aí o crente já estava com o envelope, da bateria pagar no mercado. Meu irmão, quando foi o irmão foi pecou, e o irmão foi disciplinado. O irmão foi revoltado e foi disciplinado. Quando chegou o dia do pagamento do irmão, o pastor chegou. Quando o irmão abriu a porta do correio, o pastor apareceu, meu irmão. Eu não sou mais crente, não. Ele disse: mas eu vim buscar o dízimo. Eu disse: eu não sou crente, não. Não quero mais ser crente, não. Ele: sou crente do incrédulo, você tem que dar. Então, irmãos, o crente vai buscar o dízimo, vai deixar o crente que tem que registrar, ensino. Agora você tem que ensinar. Trazer o crente que tem que trazer. E alegre que Deus ama a queimar com Deus. Ele tem que trazer alegre. Uma memória muito boa, né? Você tem que ensinar, mas buscar, não. Muito bem. Número 6. 1, 2, 3. Faltam 2 vírgulas. Jamais deve frequentar, vírgula, para palestrar, vírgula, lugar de trabalho dos membros da igreja. Nunca vá para a oficina do irmão, vou lá trabalhar nesse lado, e você lá. Né? O pastor é cabeleireiro, o pastor o barbeiro é cabeleireiro, como é que chama? A barbearia, a cabeleireria, o salão. Aí o pastor chega: mas seu irmão é sempre, ele fica conversando. O dia todo. E o pastor, e o pastor lá. O pastor tem que fazer. O pastor tem que levar. Isso é ridículo. Você em ambiente de trabalho e você lá ocupado. Você não está ocupado. Um crente, um obreiro, sábio, prudente, né? Jamais ele vai passar o dia em ambiente de trabalho de ninguém. Atrapalhando o irmão. Isso não deve sobre o pode ser. Número 7, 1, 2, 3.
Tem gente que não acredita. Se souber que o crente falou dele, na testa, quando for no próximo culto, aqui tem os crentes sem vergonha, fuxiqueiro, linguarudo. Não, meu irmão. O líder tem que aprender a engolir bucho. E aquelas críticas mortais, aquelas críticas azedas, elas servem para nos conviver. Elas servem para nos arrumar, elas servem para nos guardar de determinados desajustes. Deus permite que nós sejamos purificados. Deus permite que as línguas feridas nos sigam para nós aprendermos a andar no caminho certo. Então, não vá se zangar, desligar a pessoa. Essa semana eu encontrei uma pessoa que fala de mim só 2 horas. E eu tive que lanchar com essa pessoa, eu sentei com essa pessoa, eu conversei como se nada tivesse acontecido. Ainda ri, ainda contei caos, né? E a pessoa já me caluniou, a pessoa já me maltratou, a pessoa já me feriu, a pessoa, se pudesse, mandava me matar. Mas eu não posso, quando vê-la, não dar a paz do Senhor, quando vê-la expulsá-la, quando vê-la xingá-la, porque Santo Agostinho dizia também, ele dizia, se um homem mal te ofende, perdoa, porque se tu não o perdoares, em vez de um homem mau no mundo, Santo isso. Você vai ficar no mesmo nível dele, você vai ficar na mesma situação dele. Em vez de uma desgraça, você vai uma desgraça. Então, você tem que perdoar o crime, o azedo, o malicioso, aquele que quer ver sua destruição. Você, o ético, ele não vai fazer pergunta, ele não vai. Me diga uma coisa, eu sou você casado de foi. Olha. Assim, senão você vai ser igual a ele. Agostinho dizia, se você não perdoar, em vez de um homem mau, você está no mesmo nível daquela pessoa perversa que fala o ético, ele ouve, faz de conta que não viu, ele vê, faz de conta que não viu, e quando ele encontra com aquela pessoa malvada, perversa, ele cumprimenta, ele sorri, ele dá a paz do Senhor. Se possível, se for no restaurante, ainda paga um cafezinho para ele, ainda paga o almoço. Você me diz, irmão? Eu já paguei almoço para a gente, as lanches, para a gente falar de mim de noite. O cara está no segundo lugar, está para deixando. Vem cá, rapaz, você tem. Não, pastor, sente, meu filho, senta aqui. O que é que você quer? Ou traga aqui de você. Quando terminar. Não, vou pagar. Não, porque vai pagar só aqui. A Bíblia diz que se tiver fome, se tiver sede, porque fazendo isto, amontonar as brasas, a sua. Aí uma vez o pastor disse: olha, eu não faço bem. Quando uma pessoa fizer o mal, você faz bem, e você vai amontoar a brasa na cabeça. Aí quando foi depois da irmã da pessoa, irmão pastor, meu marido faz muita raiva. O senhor falou de botar a brasa na cabeça. Mas uma chaleira para fazer do céu. Quando estuda a brasa, é fazer o bem, porque a consciência dele vai queimar. Né? Então, irmãos, nós devemos o ético, ele não é vida do mesmo jeito que recebeu a agressão. Nós somos um povo especial. Né? Muito bem. Vamos ver agora, número 8. É bom repetir quando o seu tempo à frente da igreja já experimentou. Amém. Irmão, você tem que ter entendimento. Se você está tomando conta do trabalho, isso aqui, claro, isso aqui fala de pastor e jubilação, porque isso foi preparado só para pastores. Nós estamos incluindo para todos nós. E quem não é pastor, eu não sou pastor, mas você pode ser filho. Você não é, mas tem vontade. Glória a Deus. Então, irmãos, você tem que entender quando é que você está mais rendendo. Isso pode ser do pastor do campo, pode ser um dirigente de congregação, pode ser um professor de escola dominical, pode ser um dirigente de circulação. Qualquer coisa que você nota que estiver, você nota que você não está alcançando mais, você está cansado, você não tem mais o que dar, você esgotou. Então você não pode ficar matando. A ética, se é do seu pastor pedir que você saia, qual é o melhor? Você mesmo, consciência pelo Espírito de Deus, eu sei não dá mais, o povo está fugindo, o trabalho está se acabando,
classe tinha 30, agora tem 3. E 3 comigo, só tem 2. Então, a própria pessoa que ela é ética, ela mesma diz ao pastor que outra pessoa, porque ele não está pensando no seu bem, ele está pensando no bem do grupo. Né? Eu fui visitar um pastor que ele está cego, ele está doente, ele só está com o freio aqui. Aí eu fiz uma visita para ele, aí conversei, mas não tratei de assunto, mas o pastor falou de jubilação, né? Aí não sabia de jubilação, eu falei, mas passei lá, almocei com ele, quando terminou, ele está bem sério. Bom pastor, quero mandar uma palavra para o senhor. Pois não, pastor, você quer dizer, me jubile. Se eu quero dizer ao senhor que quando eu estiver dando prejuízo à igreja, eu agradeço. Eu acho que eu sei quem é. O funcionário da igreja. Aquele da Mendes. Eu disse, Eu acho que é. quando eu estiver dando, me avisa. Porque a consciência não tem consciência. O seu trabalho está sendo prejudicado. Então, irmãos, a pessoa que colocou alguma coisa que não tem pessoas, ou se ainda tem condições, pede transferência para novos ares, para novos, né? Respirar ele, respirar o povo. Né? Respirar o povo. Então, meus amados irmãos, mas não espere que o seu pastor. O que ele está falando, né? Você mesmo tem a consciência, isso é uma questão ética. E se não for? Muito bem, vamos lá. Número 9. Eu imagino que já vi outros comentários assim, sobre ele. Muito bem, número 9. Não deve visitar a casa sem uma principalmente os abençoados. Não deve visitar a casa de senhoras sozinho. O que é um líder, o que é um professor de escola dominical, o que é um pastor, o que é um presbítero, visitando a casa das mulheres. E o marido não está em casa, ele entra. E ainda diz, irmã, vamos fazer um cafezinho? Irmã, tem doce. Meu irmão, isso é uma tentação, isso é um armado no cano. Mantenha-se longe, mantenha-se no seu lugar. Isso é uma cilada do diabo. Não se deve fazer isso. Vamos mais para frente. Número 10. Irmão, tem líder. Quando ele sabe que uma pessoa do grupo dele recebeu um dinheiro, ele vai falar, pô, pastor, eu só posso receber uma vez. Foi meu prestígio, foi meu coordenador. Meu irmão, quanto foi? Primeiro é só uma dieta, né? Procurar saber da vida minha da mãe. Não foi 10 mil, então foi Jesus que foi que recebeu, eu estou precisando de 1.000. Tu me empresta. Irmão, isso é uma constrangido. Aí o cara vai dar constrangimento, não o que é? Isso é um nível. Deixa eu ver. Isso é uma coisa que é cobiça, né? É cobiça. É ser cobiçoso, vitória de ganância. Não, deixa para lá. Eu sucedi um pastor que ele fez costume. Ele não sabia, porque ele dava o dízimo, aí entregava o dízimo a ele e ele dizia, pô, irmão, hoje deu uma bênção, o irmão me empresta tanto. Não, todo mundo que ia dar um dízimo maior, ele pedia emprestado. Só existe. Sabe, isso é uma coisa que tira a reta, tira o brilho, tira a dignidade do pastor, ou do dirigente, ou de qualquer pessoa que exerça liderança. Né? Vamos ver o número 11. 1, 2, 3. Nunca deve praticar abuso de poder, aproveitando sua autoridade para prometer barbaridade. A qual Davi Irmão, nós que somos líderes, nós temos limites. Nós não podemos usar isso hoje, isso chama-se abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Você fazer coisas extravagantes, prevalecendo da função, exigir do povo, né? Tem pastor que exige
Ele mesmo, não é a igreja, é ele mesmo exige. Eu quero o meu aniversário. E eu quero ir. E o dirigente que não me der, irmãos, jamais, nem ele, nem a esposa dele devem fazer. Isso é uma questão do. E dos filhos também? Taca foice. Não. Isso aí deve ser um presente, uma coisa de amor, voluntário. Tem que ser do povo. É voluntário, as pessoas. Alguém da igreja que ama o pastor, faz uma oferta para o pastor, não dá um presente para o pastor, não dá uma oferta para o pastor, mas isso que parte do povo, não dele, nem da esposa, nem dos filhos. Isso é uma falta de ética. É uma falta de gravíssima. Quem tem que fazer qualquer coisa pelo pastor, pelo líder, é o povo. Se fizer, glória a Deus. Se não fizer, glória a Deus. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. Né? Muito bem. Então vamos ver. Agora, os membros da igreja que devem tomar essa iniciativa, os obreiros, mas eles exigir, isso não existe. Vamos lá. Muito bem. Número 12. Nunca se tranque com uma porta fechada com moça, nem com criança e nem com senhoras. A porta do seu gabinete tem que ser o que, irmão? Transparente. E lhe aconselho que você convide, quando você for dar atendimento, convide um diácono, convide um auxiliar, convide um ou dois presbíteros para ficar do lado de fora, dando assistência, dando assessoria, introduzindo as pessoas, levando as pessoas, lhe ajudando. Sempre vai ter um irmão que tem prazer de igreja, uma pessoa, um irmão, um diácono, presbítero, auxiliar, um membro de responsabilidade, vai ter prazer de estar ali assessorando, para você não ficar sozinho. Por exemplo, os diáconos, os auxiliares, os presbíteros, eles não devem deixar o pastor do culto atender o povo. Eles devem ficar sentados a uma certa distância, junto do seu pastor, não ouvindo a conversa, mas a distância que enxerga o seu pastor, porque alguém pode caluniar o pastor. Pode ou não pode? Calúnia hoje é a coisa mais fácil que tem. E o pastor sempre deve ter alguém lhe assessorando, obreiros lhe assessorando, vendo a entrada, vendo a saída, e a porta deve ser sempre o que, irmão? Transparente, deve ter uma lâmpada de vidro para quem está fora não ouve a conversa, mas vê o que está acontecendo lá dentro, para evitar desconforto, para evitar dificuldade. Amém? Isso é uma questão ética de bom alvitre. Número 13. Não deve beber. Irmão, nunca faça isso. Nunca. Né? Eu tive que disciplinar alguém, porque um certo obreiro, não vou dizer a função dele, porque talvez vocês conheçam, eu tive que tirar ele do diaconato, porque ele enganou uma mulher, enganou uma política, uma senhora que trabalha na política. Ele disse: olha, eu sou representante da Assembleia de Deus da política. Lá na região, ele disse que era a região, eu tenho poder de arrumar tantos votos para a senhora, porque eu sou o chefe da política lá da igreja, e lá eu lhe garanto tantos votos. Me deixei, me dê tanto, que eu lhe garanto tantos votos naquela região, numa daquelas regiões. E depois, irmão, aí ele não conseguiu os votos, pegou o dinheiro da mulher, comeu dinheiro, comeu, desgraçou tudo, e a mulher perdeu a política, e a mulher veio parar no gabinete. Pastor, o senhor tem um ladrão na sua igreja. Ele me prometeu X votos, nem aquele filho, eu sou que nem o infeliz votou em mim. Como isso é uma falta de ética deslavada, absurda. A igreja não é curral eleitoral. E outra coisa, o voto, irmão, é secreto e livre e soberano. Você não pode obrigar ninguém a votar. Às vezes a igreja tem um projeto com alguém, com um político, mas o pastor não pode obrigar, nem garantir. Não. E nem receber dinheiro para pior ainda. Receber dinheiro garantindo votos. Irmão, isso é corrupção. Isso aí é um nível que não se pode bem. Agora, irmãos, ainda tem mais coisas. Nós temos aí, sabe quantas coisas, quantas perguntas?
6, 26, só nessa parte. Nós temos 6 mais 6 mais 10, 16. Com 6, 22. Com 4, 26. Com 14, 26 com 14. Só amanhã. 42? Só amanhã. 40 pontos a porta hoje. Mas vai ficar para outra vez. Eu acho que hoje já deu ajuda toda. Não é verdade, meus amados? E as pílulas têm que ser devagarinho. Se você der o frasco todo, vai fazer tudo